O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, se reuniu hoje com o líder russo Vladimir Putin em Moscou, dias antes do fim do prazo imposto pelo presidente americano Donald Trump para um acordo de paz com a Ucrânia. O encontro durou cerca de 3 horas. Não houve divulgação dos detalhes. Witkoff falou que a conversa foi boa, mas que as tarifas ainda podem ser esperadas. Trump anunciou antes que vai impor tarifas severas e outras sanções econômicas caso ataques russos não cessem. E enquanto isso, a ofensiva russa segue também de forma devastadora com civis e atingindo infraestrutura ucraniana, incluindo usinas e centros de recreação. Putin mantém o tom resistente e anunciou novos mísseis hipersônicos e o fim da moratória sobre mísseis nucleares. Enquanto isso, segundo reportagens do jornal Folha de São Paulo, a gente falava de tarifas secundárias agora há pouco, representantes do agronegócio brasileiro alertam o Itamaraty sobre possíveis sanções dos Estados Unidos. Se tinha o tarifaço, a gente fala agora de sanções secundárias, tarifas secundárias que podem pressionar mais ainda setores já pressionados por tarifas que vêm dos Estados Unidos. Esse é um dos pontos frágeis até quando a gente fala do agro brasileiro. Os fertilizantes, que vêm da Rússia de forma vital para a cadeia produtiva. Trump ameaça tarifar em 100% países que comerciam com Moscou caso não haja um acordo de paz com a Ucrânia. E o Brasil importa 30% dos fertilizantes da Rússia, está como um alvo de uma possível retaliação indireta. Isso vem aí tanto de lideranças empresariais quanto da bancada ruralista no Congresso, a pressão a respeito disso, num clima de apreensão quanto a que medidas poderiam vir à tona. Bom, a gente vai tentar desdobrar esse contexto conforme a gente aguarda, em breve, um pronunciamento do presidente americano Donald Trump que você também vai acompanhar nesse canal. Acabando essa live, acabando o Epoch News, eu vou entrar com vocês para a gente falar a respeito, então, do que será o grande anúncio de Donald Trump. Vai ter tradução simultânea e a gente aguarda para ver. Ele não falou o que era, convocou toda a imprensa, mas a especulação maior é que fossem, de fato, tarifas secundárias sobre a Rússia, ou melhor dizendo, tarifas sobre a Rússia com impacto secundário sobre Índia, China e outros países, incluindo o Brasil. Vamos passar agora por todo o contexto conforme a gente tenta desdobrar isso. Isso vem depois de que, na segunda-feira e ao longo do final de semana, a tensão cresceu entre Moscou e Washington. O governo da Rússia declarou que não se considera mais vinculado à moratória que impedia a instalação de mísseis nucleares de médio e curto alcance. Não se declara mais, então, vinculado a um tratado que barraria mísseis de curto, melhor dizendo, mísseis nucleares de médio e curto alcance. Isso encerra de forma unilateral o último vestígio do Tratado INF, que é o Tratado de 87, lá atrás, firmado ainda com a União Soviética, entre o Reagan e o Gorbachev. Houve um comunicado oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Os Estados Unidos já estariam implantando armamentos semelhantes em território europeu e na região Ásia-Pacífico, e com isso, o regime russo argumenta que não tinha mais razão para manter, então, essa restrição que foi imposta após a saída dos Estados Unidos do acordo. Em 2019, no primeiro mandato de Donald Trump, desde então já havia, então, uma mudança quanto a isso, os Estados Unidos também se distanciando do acordo. Moscou adotava uma moratória unilateral desde que os Estados Unidos não instalassem esse tipo de armamento. O vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, disse que a decisão é consequência da política da OTAN considerada anti-russa por Moscou, e disse que a Rússia poderia agora instalar mísseis nas regiões apropriadas. Não especificou publicamente o que isso queria dizer. Mas é um contexto no qual, quando a gente fala do próprio Medvedev, ele anteriormente também teve uma retórica escalatória anteriormente que fez com que os Estados Unidos movimentassem 2 submarinos nucleares para perto da Rússia. Isso é parte da tensão que a gente desdobra enquanto a coisa acontece. Tarifas e pressão econômica. A medida russa ocorre no momento em que os Estados Unidos avaliam a imposição de tarifas secundárias a empresas de países que mantêm comércio com a Rússia, principalmente quando a gente fala de petróleo e gás. Isso é o que a gente está esperando vir à tona. A Casa Branca afirma que as tarifas seriam aplicadas contra países que continuarem comprando energia da Rússia depois do prazo que foi firmado com o ultimato de Trump e que venceria agora na sexta-feira, dia 8. China e Índia estão aí, a gente já falou do Brasil quando a gente fala de fertilizantes. Analistas próximos ao governo americano avaliam que o objetivo das tarifas seria isolar financeiramente a Rússia e aumentar os custos geopolíticos da aliança entre Moscou e Pequim. Agora, quando a gente estava trazendo a apuração a respeito disso à tona, tem uma coisa muito interessante que o Igor Yuan, que estava ajudando na apuração dessa matéria e que está cobrindo Rússia conosco, trouxe à tona. A possibilidade de que houvesse alguma situação na qual as coisas se alterariam, na qual houvesse uma tentativa de também afastar Pequim de Moscou. Vamos ver o que disse aqui, então, um dos ex-conselheiros de segurança nacional de Donald Trump, enquanto a gente tenta entender esse cenário.
Eu acho que há muitas formas que a aliança entre Rússia e China poderia ser fraturada. Eu acho que Scott Bessent vai falar sobre a China, sobre as tarifas secundárias, que poderiam acabar com a China se continuarem a vender petróleo com a Rússia. Temos que entender a relação Rússia-China. Os russos e chineses não gostam uns dos outros. Os chineses, na verdade, mudaram seu mapa no leste da Ásia para colocar nomes chineses em cidades russas. A mensagem é de que eles querem pegar de volta os territórios russos que perderam no leste da Ásia. E queremos deixar isso claro para Putin. Ele terá um futuro melhor para a Rússia se reintegrando com o Ocidente ou tendo um bom relacionamento, ao invés de cair nos braços dos chineses que não têm os melhores interesses da Rússia em seus corações. Eu também quero falar sobre o quão longe já progredimos nisso. Não havia conversa sobre encerrar a guerra durante o governo Biden. Falavam só em dar armas para a Ucrânia por quanto tempo durasse. Isso não era uma estratégia. Era basicamente uma fórmula para uma guerra longa que a Ucrânia perderia. Temos conversas entre os ucranianos e os russos, temos estados europeus conversando, temos conversas entre americanos e russos, e estamos nos aproximando de uma solução, mas não podemos chegar numa solução até que possamos conversar. E isso começou com o presidente Trump. Ele quer que a Europa tenha um papel primário em providenciar armas para a Ucrânia e em defender a Europa. Isso não significa que os Estados Unidos não terão um papel. Ninguém está se distanciando desse jeito, mas eu acho que talvez nos afastemos de um processo diplomático por um pouco, a não ser que Putin negocie em boa fé. Mas Trump quer que a Europa tenha um papel muito mais assertivo no encerramento desse conflito. Então, isso foi um ex-conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump falando à Fox News. A situação é interessante por uma série de motivos. Quando a gente tenta entender qual é a estratégia a respeito do conflito, parece uma situação reversa ao que aconteceu quando a gente falava lá atrás, na Guerra Fria, de Henry Kissinger com a China. Naquela época, os Estados Unidos viam que havia uma cisão, a tal ruptura sino-soviética entre a China e a União Soviética. O que aconteceu na sequência foi uma visita secreta. Henry Kissinger, então secretário de Estado, também ocupou outras posições, secretário de Defesa e no Conselho de Segurança Nacional, se encontrou com o premier chinês Zhou Enlai. Depois da viagem secreta, Nixon chegou a fazer uma viagem de Estado à China. Houve a mudança do reconhecimento de Taiwan para Pequim, e a ideia era que, com uma aproximação à China, se pudesse utilizar ela como The China Card, como se foi apelidado na época, como uma carta a ser empregada contra Moscou. Agora parece ser uma declaração, segundo esse analista que teve no governo Trump anterior, de que a coisa poderia ser o contrário, uma tentativa de se reaproximar com a Rússia e ter ela como um oponente de Pequim. Isso não é coisa nova. Rick Grenell, que agora é embaixador americano na Alemanha, mas também desempenhou vários papéis durante o primeiro governo Trump, havia falado anteriormente a respeito disso. Rússia e China não são adversários naturais. Com uma postura que seja muito contrária ao Kremlin, se pode empurrar Moscou para os braços de Pequim. Mas eles têm conflitos naturais na Europa, no centro da Ásia, mesmo no leste da Ásia. A União Soviética talvez tenha explorado a China de forma colonial como, à exceção da Inglaterra, talvez nenhum outro país. O Tratado de Aigun, ainda na dinastia Qing, sacava grandes partes do território, pegava Vladivostok, reservas de minerais na Manchúria, pegava ali na região de Xinjiang um grande naco do território e colocava tropas ocupando a província. Coisas que, bem, são ainda uma fratura no relacionamento, o que repercutiu ao longo da Guerra Fria. Então, na análise mais ampla, pode ser uma das alternativas de que tarifas secundárias visem empurrar a Rússia para longe dos seus parceiros do momento, Índia, China e, até certo grau, o Brasil.